a paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês, meus seguidores do canal do YouTube, e para todos vocês, espectadores do YouTube. Eu peço a Deus que os abençoe, os proteja e os livre de todo mal. E também peço a Deus que os proteja e os livre de todo mal, todos vocês que já me seguem no canal do YouTube, todos vocês, meus inscritos do YouTube. E peço a vocês que fiquem assistindo até o final do vídeo. E fiquem assistindo todos os vídeos que eu posto no canal do YouTube, até os 66 livros da Bíblia Sagrada. Pois, como eu já tenho dito nos outros vídeos, que já li os 66, e ela fala de obediência, que somente os obedientes é quem subirão para a glória. E eu estou lendo de novo, essa é a segunda vez que eu estou lendo, para que vocês venham entender e compreender o verdadeiro evangelho do Messias, chamado Cristo, que não é como esses muitos terceiros aí, falsos mestres, falsos líderes aí, estão dizendo, comentando, falando, mas não é desse jeito deles não, que eles pensam não. A Bíblia todinha fala que se obedecer às leis e os mandamentos de Deus, serão salvos. Jesus também ele fala no livro de João, o Evangelho, capítulo 14, o versículo 21, lá ele está dizendo também as mesmas palavras. Se me ama, me obedece aos meus mandamentos. E o meu Pai o amará. E eu também o amarei. Se obedecer, se não obedecer, não é amado por Deus, não é amado por Jesus. Aquele que ama Jesus o obedece. Quem não ama não obedece. Então, vocês vejam esse livro que eu estou dizendo para vocês. É o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Se você ama Jesus, obedeça. Se você ama o Messias, obedeça. Se você ama Cristo, obedeça. Se você ama o Emmanuel, o obedeça. Se você ama o Cordeiro de Deus, o obedeça. Se você ama o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, também o obedeça. Olhem só, todos vocês que estão aí assistindo esse vídeo, fiquem até o final, que vocês vão entender que não é como esses terceiros está cochichando nos ouvidos dos outros. Porque eles trabalham por dinheiro. Profecias falsas, profecias enganosas. Trabalham por dinheiro. Jesus ele não veio trazer ouro nem prata para ninguém. Carro, nem casa, apartamento, ele não vai dar isso para ninguém. Para ninguém. Ele mesmo tem dito. Ele mesmo tem dito que não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome. E os ladrões arrombam e roubam tudo. Não ajuntem tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não arrombam e não roubam. Ninguém vai subir para o céu. Os ladrões não subirão para o céu. Os mentirosos, os prostitutos, não subirão para o céu. Não subirão. E agora vou trazer para vocês entenderem a mensagem do terceiro livro da Bíblia Sagrada, Levítico, capítulo 23. As festas religiosas. Peço a vocês que estão aí do outro lado, mais uma vez eu repito, assistindo esse vídeo, que preste bastante atenção. Fique bastante
atento e esperto para entender e compreender todos os versículos da Bíblia. Todos eles. Olhem só. Capítulo 23 de Levítico. As festas religiosas. O Senhor Deus mandou que Moisés, versículo 2, desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Respeitem, não faça barulho, venha para adorar, não venha para discutir, não venha para olhar para os irmãos, para a falha de ninguém, para erro de ninguém. Venham e se reúnam, abracem-se e me adorem nessa reunião. Porque eu sou o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. E mereço todo o respeito e toda a fidelidade de vocês. E toda a obediência de vocês eu mereço. O sabá, que traduzido é sábado. Versículo 3. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sabá, que é o sábado, é um dia dedicado a Deus, o Senhor. Não trabalhem nesse dia. Se reúnam para me adorar. Assim, o Senhor, ele falou para Moisés que o povo, nesse dia, eles tinham que se reunir para o adorar e o obedecer. Porque Deus quer falar com eles. Deus quer falar com você que está assistindo esse vídeo. Você permite que você quer ouvir a voz de Deus, então ouça a voz dele agora. A festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. Está lá escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e versículo 20. Também está lá escrito lá no livro lá de Números, capítulo 28, e o versículo 16 e o versículo 25. Também está lá escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 e versículo 8. Olhem lá, vejam lá que vocês vão ver que eu, pastor Estevão, estou falando a verdade para vocês. Não estou enganando ninguém. Não estou mentindo para ninguém. Apenas eu só tenho a vontade de fazer a vontade de Deus e o obedecer e trazer um conhecimento verdadeiro para todos voltarem. Os que estão presos voltarem, os que estão sendo enganados, levantarem, sair do meio desse povo, desses falsos líderes, desses falsos mestres aí, que estão tirando tudo deles, tudinho, estão tirando tudinho deles. Eles estão doentes, desanimados, aflitos e tristes, estão se perdendo, precisam voltar para casa, precisam voltar para a casa do Pai. Então ouçam com atenção, como eu pedi a vocês que estão aí do outro lado assistindo esse vídeo. Versículo 4 agora. São estas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. Quer dizer que não pode ser fora de época, nem antes da época, nem depois da época. Tem que ser no dia certo, na hora certa, no mês certo, no ano certo. Versículo 5. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol, no dia 14 do primeiro mês. Versículo 6. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento.
em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. Versículo 7. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Nenhum pode faltar, ninguém pode estar do lado de fora. Ninguém pode estar no campo trabalhando ou fazendo outro tipo de deveres. Ninguém, tem que estar todos reunidos. Deus conta com todos vocês para o adorarem. Deus quer vocês reunidos para o adorarem nesse dia do sabá, que é o sábado, de descanso. Versículo 8. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento, e no 7º dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia ninguém deverá trabalhar. A festa da primeira colheita. Isso quer dizer que o povo, eles iam plantar e depois colher. E Deus ia abençoar, mandar abrir as portas as janelas do céu, e a chuva iria chover, iria molhar a terra, iria regar a terra, o povo ia plantar animado, feliz, iriam colher as suas plantações, fazer a colheita. E no versículo 9 está escrito assim: o Senhor Deus mandou Moisés, versículo 10, dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando, e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. Versículo 11. No dia que vem depois do sabá, que é o sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Vocês têm que ser obedientes em tudo, para que ele aceite vocês. Não sejam desobedientes. Estejam reunidos uns com os outros. Amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, estejam um do lado do outro. Se preocupem um com os outros. Não sejam ingratos, não sejam ignorantes. Sejam humildes uns com os outros. E amem uns aos outros. Esteja com eles, obedecendo e me adorando. Versículo 12. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai se completamente queimada, um carneirinho de 1 ano, sem defeito. Versículo 13. E apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta bebida 1 litro de vinho. Quer dizer que o povo plantou de tudo. Plantou de tudo, uva, de tudo eles plantaram, de tudo. E eles tinham que oferecer a Deus, eles tinham que levar para Deus, dar a Deus, para que Deus abençoasse mais ainda mais eles, a terra que eles iriam plantar. E a terra produzisse frutos o bastante para eles sobreviverem felizes, alegres, contentes, animados uns com os outros, sem faltar nada para eles. Versículo 14. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. É o que Deus pede, que vivamos obedecendo Ele, as leis dele para sempre. Não sejamos desobedientes, como muitos aí, os desigrejados, eles
não se reúnem, eles não se reúnem, eles fazem como eles, agem como eles querem, pensam como eles querem, mas não é desse jeito. Vocês têm que estar unidos para adorar a Deus. E ofertar a Deus para que a sua oferta ela venha a ser dada para os órfãos, os estrangeiros e os órfãos e as viúvas têm que ser ajudados. A festa da colheita. Vocês encontram no livro de Números, capítulo 28, versículo 26 e versículo 31. Vejam lá que vocês vão ver agora. E no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9 e versículo 12. Vocês leiam lá que vocês vão entenderem também que o verdadeiro evangelho do Messias é amor, paz, união, assim como Deus pede que estejamos unidos em paz, em amor, em união, em fidelidade, em obediência às leis dele e os mandamentos dele. Versículo 15. Contem 7 semanas. Versículo 15, repito, versículo 15. Contem 7 semanas. A partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. Versículo 16. No dia seguinte, isto é 50 dias depois que ofereceram esse feixe. Apresentem a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Versículo 17. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha com fermento. Com cada pão deverá pesar 2 quilos e 6 pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo que vocês plantaram e que Deus o abençoou e que vocês colheram. É os primeiros trigo, o melhor você tem que dar para Deus, para que Deus abençoe vocês. E vocês têm que estar reunidos, obedecendo a Deus, as leis e os mandamentos. Tudo que ele pediu, vocês têm que obedecer. Versículo 18. Repito, versículo 18. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Versículo 19. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. Versículo 20. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Versículo 21. Nesse dia ninguém deverá trabalhar, e todos se reunirão para adorar a Deus em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando tem os filhos que querem obedecer, melhor dizer, os filhos que são obedientes, que obedecem em tudo a Deus,
Já tem outros aí que dizem ser filhos, mas não é, que desobedecem às leis de Deus. Não é filhos, são rebeldes, são desobedientes. Nenhum rebelde, nenhum desobediente é filho de Deus. Filho de Deus é a obediência, é os que obedecem a Ele. Irmão de Jesus, irmão do Messias, irmão do Alfa e do Ômega, do princípio e o fim, são obedientes, são os obedientes. Versículo 22. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés, que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, porque eles precisam se alimentar. Eles também são meus filhos. Eu os cuido deles, como cuido de vocês, eu também cuido deles. Como abençoo vocês, eu também os abençoo. Eu os abençoo. Portanto, não peguem as espigas que ficarem para trás, não voltem para colher. Deixe elas para os estrangeiros, os pobres. Deixem essas espigas para trás, para eles vierem colher para eles. Eles também precisam de se alimentar e de se vestir também. Agora a festa do Ano Novo. Vocês encontram no livro de Números, capítulo 29, versículo 1 e versículo 6. Versículo 23, o Senhor Deus mandou Moisés, versículo 24, dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Versículo 25. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Seja bondosos com Deus, e Deus será bondoso com vocês. Deem a Deus o que é de Deus e Deus os abençoará cada vez mais. Não tirem os direitos dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados. Não tirem, deem a Ele para que eu os abençoe cada vez mais. O dia do perdão. Está no livro de Levítico, lá atrás que eu já li, no capítulo 16, versículo 29 e versículo 34. Voltem lá e leiam lá, que vocês vão ver. Versículo 26. O Senhor Deus disse a Moisés, versículo 27, o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Versículo 28. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Versículo 29. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo de Deus, porque é rebelde, desobediente, serão expulsos e não serão aceitos mais no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Versículo 31. Não façam nenhum trabalho nesse dia em todos os lugares onde morarem vocês e os seus descendentes. Deverão obedecer a essa lei para sempre. Portanto, você que está assistindo esse vídeo aí, se você teme a Deus e obedece, continue. Se você teme ao Messias
e obedece, continue, não se afaste por nada, não abandone por nada, não saia da presença de Deus por nada, continue, não vá na cabeça de terceiros, de A e de B, não, nesses falsos conhecimentos, nessas falsas pregações, nesses falsos profetas, nesses falsos líderes, nesses falsos mestres, não façam isso, não vão, saiam do meio deles, não acredite neles, voltem para a casa do vosso Pai. Versículo 32. Desde o pôr do sol, do dia 9 até o pôr do sol, do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. A festa das barracas. Estará escrito no livro de Números lá na frente, no versículo 29, e o versículo, no capítulo 29, o versículo 12. Vocês vejam lá, leiam lá, que vocês vão ver que eu estou falando a verdade, não estou mentindo para vocês. Apenas eu só quero que todos vocês voltem para a casa do Pai e o obedeçam. Todos vocês voltem enquanto é tempo. Versículo 30. Versículo 33. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa é em honra de Deus. O Senhor durará 7 dias. Versículo 35. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Todos têm que vir para essa reunião. Todos, não pode faltar um. Todos têm que obedecer. Todos obedeçam. E no versículo 36, está escrito assim: em cada um dos 7 dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará, portanto, e ninguém poderá faltar. É para todos essa lei, é para todos obedecer. Ninguém pode faltar, ninguém pode ir trabalhar nesse dia e ninguém pode faltar. Tem que descansar e vir se reunir para adorar a Deus. Versículo 37. São essas as ofertas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada, no ano certo, no dia certo e no mês certo. Fora de época, Deus não aceita. Deus não aceita que as festas religiosas sejam comemoradas antes do dia, antes do ano, antes do mês. Deus não se agrada, Deus não recebe. Portanto, a ceia do Senhor também é na mesma data da festa da Páscoa, que é a ceia do Senhor, no ano só, de ano em ano, de mês em mês, não é de mês em mês, é de ano em ano, e um mês só no ano, e um dia só no ano, e numa data só do ano. Versículo 38. Além dos sábados, versículo 38. Além dos sábados que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas
por vontade própria ao Senhor. Versículo 39. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22 no primeiro dia, e no 8º ninguém deverá trabalhar. É dia de adoração, é dia de adoração, dia de reunião, dia de adoração a Deus. Versículo 40. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores, cheias de folhas, e durante 7 dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. Versículo 41. E para sempre, no 7º mês de cada ano, tá vendo aí? E para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. De 7 dias. A festa tem que demorar 7 dias comemorada de adoração a Deus. Não dá o sentido, não posso dizer, dá o sentido de uma semana, não. Eu falo com toda certeza, é uma semana de festa de adoração a Deus. Versículo 42 agora. Durante os 7 dias todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores. Versículo 43. A fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 44. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora você que ainda está aí assistindo, do outro lado, fique até o capítulo 24 que eu vou ler agora. O candelabro. Está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31, versículo 40. Capítulo 27, versículo 20 e versículo 21. É o mesmo livro de Êxodo. Os capítulo 24 agora, de Levítico. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte. Versículo 2. Diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro, que está na tenda sagrada. Versículo 3. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda. Ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina, que fica em frente da Arca da Aliança, essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Obedeçam para sempre. Versículo 4. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. O pão sagrado. Versículo 5. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha. Versículo 6. E postos na mesa de ouro puro, que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão
ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Versículo 7. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro, para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Versículo 8. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso, os sacerdotes os comerão num lugar sagrado. Na tenda aonde Deus, a presença de Deus habitava ali. Ainda há muitos que gravam vídeo dizendo que Deus não habita no meio do seu povo. Em tempos, misericórdia, Pai, dessas pessoas, desses falsos mestres, desses falsos líderes. Ensina eles, Pai, que o Senhor habita onde todos estão. Todos. Assim o nosso Senhor Jesus, ele falou que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome dele, ele está no meio presente. Quanto mais se estiver dentro de uma casa, dentro de um prédio, dentro de um barco, dentro da água, dentro do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo, como Daniel na cova dos leões, ele estava lá presente com ele, dando livramento. E essas pessoas que fazem isso, essas atrapalhadas todinha, Pai, tenha misericórdia dessas pessoas, abra o entendimento delas, para que elas venham entender melhor, compreender que os tempos que os profetas estão falando é as estaltas, que o Senhor não habita, mas o Senhor habita em nós que somos obedientes ao Senhor, e aonde nós estivermos, o Senhor habita. Não habita nem estaltas, não, feitas por mãos humanas, não. Esses são os tempos que os profetas estão falando. Versículo 10 e versículo 11, o resumo do versículo 11 e do versículo 10 está no 11, repito de novo. Versículo 10 e versículo 11, o resumo do versículo 10 está no versículo 11. Pecado e castigo. Versículo 11. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio, casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibri, da tribo de Dan. Certo dia no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés. Versículo 12. E o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deveria fazer com esse homem. Versículo 13. O Senhor Deus disse a Moisés. Versículo 14. Leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo o matará a pedradas. Se arrependam, vocês que estão indo na cabeça dos desengrejados, se arrependam. Voltem para a casa do Pai. Deixe essas pessoas
com seus falsos ensinamentos, com o seu ego para lá. É preciso que vocês voltem. Versículo 15. E diga ao povo que amaldiçoar. Versículo 15, vou repetir de novo. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado. Versículo 16. E será morto a pedradas por todo o povo. Não importa quem seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês, quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto a pedradas em praça pública, na comunidade, no meio da comunidade, para todos verem. E esses desigrejados estão fazendo tanta bagunça no meio do Evangelho, está levando muitos filhos de Deus a se perder. Mas aqui eu aconselho para vocês, filhos de Deus e os desigrejados, que voltem, tenha misericórdia da alma de vocês mesmos, tenham misericórdia de vocês mesmos. E vocês que são filhos de Deus e que estão indo na cabeça, sendo influenciados por essas pessoas desigrejadas, que voltem, deixem elas para lá. Voltem para a casa do vosso Pai, que está no céu. Voltem para casa. Versículo 17. Aquele que matar uma pessoa será morto. Versículo 18. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal doméstico do mesmo valor. Um animal pelo outro. Versículo 19. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Versículo 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Versículo 21. Mas antes do versículo 21, vocês lembram que Jesus disse para os seus seguidores e os seus discípulos: vocês ouviram o que os antigos disseram, dente por dente e olho por olho. Mas eu vos digo, quem bater na sua face, ofereça-lhe a outra também. Seja humilde, respeite os outros, amem, dente por dente e olho por olho. Versículo 21. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto também por outra pessoa. Versículo 22. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 23. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Assim, eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, e todos vocês que já se inscreveram no meu canal do YouTube, lembrem-se que tem terceiros, não posso falar o nome deles, vou falar assim para que vocês entendam, compreendam. Tem terceiros aí dizendo que Jesus é o Deus porco, blasfemando o nome de Jesus, um homem santo, digno de toda a honra e toda a glória, que morreu por nós,
deu a vida por nós, para que nós tenhamos vida através dele. E esses terceiros dizendo que ele é o Deus porco de Roma. É outro blasfemador, E se fosse agora no tempo de Moisés, o que aconteceria com esse homem? As mesmas coisas que aconteceu com esse aqui agora. Portanto, filhinha de Deus, saia desse meio, voltem, tenham pena de vocês mesmos, tenham penas das vossas almas, não blasfeme contra Jesus, não blasfeme contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, voltem, não caia nas lábias, nos falsos conhecimentos, nessas pessoas que estão fazendo essa bagunça todinha no Evangelho. Capítulo 25 agora. O 7º ano. Vocês encontram lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 e versículo 11. Leiam lá que vocês vão entender, mas eu vou ler agora em Levítico. Não tem versículo 1, tem versículo 2 em diante, mas começa do capítulo 25. O Senhor Deus falou com Moisés no monte Sinai, versículo 2, e mandou que ele desse ao povo de Israel a seguinte leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhe vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Isso quer dizer que os israelitas iriam entrar na terra prometida, qual Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Eles iriam trabalhar 7 anos. E nesses 7 anos eles tinham que fazer as suas plantações e colher e ajuntar grãos, trigos, porque iriam passar mais 7 anos sem plantar e sem colher. Eles tinham que se prevenir durante 7 anos. Iriam comer e iriam também juntar, guardar. E Deus, durante 7 anos, o nosso Pai, iria abrir as janelas do céu, iria derramar chuva, iria regar a terra, e o povo ia plantar e iria colher, fazer a colheita, e também iriam ajuntar também, em depósitos, juntar os cereais. 7 anos de fartura e mais 7 anos deixando a terra descansar do seu trabalho. A terra também trabalha dando os frutos para nós se alimentar. Ela também precisa de descanso. Versículo 3. Durante 6 anos semeie os seus campos. Podem as parreiras e colham as uvas. Versículo 4. Mas o 7º ano será um ano de descanso, sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará o seu campo, nem poderá as suas parreiras. Deus está avisando, obedeçam. E mesmo se vocês desobedecerem e for lá e plantar, não vai nascer. Porque Deus não vai abrir as janelas do céu, não vai mandar chuva, não vai abençoar a terra não vai produzir. Porque a terra, ela tem que descansar. Para depois de 7 anos, vocês plantarem de novo e a terra está descansada, aí ela vai dar o fruto com vigor.
para vocês se alimentarem e guardarem depósitos. Versículo 5. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso, completo para a terra. Versículo 6. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel. No meio do povo de Israel, no meio de vocês, os estrangeiros também, os necessitados também, eles também precisam de se alimentar e de cuidados. Eu cuido de todos vocês e deles. Versículo 7. E também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento para vocês e para os animais. E para os estrangeiros também. Para vocês, para os estrangeiros, para os necessitados, para os órfãos e para as viúvas, e para os estrangeiros, mais uma vez, e para os animais. A terra vai produzir bastante para vocês. O ano da liberdade, o ano da libertação. O ano da libertação, versículo 8. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos, vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Versículo 9. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Versículo 10. Pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para as suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Versículo 11. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que cresce por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Versículo 12. Pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Quer dizer que o povo que estava preso, que foram vendidos para ser escravos, estão fora do país, das suas terras, quando eles voltassem, aquelas espigas, aquilo que o povo, os israelitas fossem colher, que tinham que deixar para trás, para os necessitados e os estrangeiros, esse povo, quando voltasse, eles iriam colher essas espigas que tinham ficado, porque Deus cuida deles, como cuida de nós também. Assim como nós precisamos de alimentos, eles também precisam. Como nós somos necessitados, eles também são necessitados. Versículo 13. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Versículo 14. Na verdade, ou na compra de terras, não explorem os outros. Versículo 15 e versículo 16. O resumo do versículo 15 está no versículo 16.
O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem pouco, o preço baixará. Versículo 17. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor nosso. Aleluia. Glória a Deus, estou de volta. Eu estou com um pouco de gripe, mas não me interrompe em nada. Eu preciso continuar a fazer a vontade de Deus, trazer a mensagem para vocês. No versículo 18, obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Versículo 19. Ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Viverão em paz, em amor, em dedicação, em abundância. Na presença de Deus e do Senhor Jesus. Versículo 20. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear, nem fazer a colheita? Versículo 21. A resposta é que Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Versículo 22. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do ano do 9º ano. Leis a respeito de propriedades. Versículo 23. A terra é de Deus. Ouçam agora. A terra é de Deus. Portanto, ela não será para sempre daquele que a compra. Deus é o dono dela. E para ele, nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Logo nós vamos embora daqui, dessa terra. Vamos para casa. Versículo 24. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tomar a compra, de tornar a comprá-lo. De novo. Versículo 25. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Versículo 26.
Mas se ele não tiver um parente que compre a terras, e é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Versículo 27. Ele descontará o valor da colheita que o terreno tiver produzido e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheitas que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Versículo 28. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Versículo 29. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Versículo 30. Mas se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Versículo 31. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa e, no ano da libertação, ela voltará a ser do primeiro dono. Versículo 32. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas, que ficam nas cidades onde moram. Versículo 33. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele. Pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Versículo 34. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Leis a respeito dos pobres. Leis a respeito dos pobres. Versículo 35. Se um israelita que mora perto de vocês ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de vocês. Versículo 36. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus, para que esse homem continue a morar perto de você. Versículo 30. Versículo 37. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. Versículo 38. É isso o que o Senhor, nosso Deus, nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Leis a respeito dos escravos. Versículo 39. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça
trabalhar como escravo. Versículo 40. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. Versículo 41. E nesse ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para a sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Versículo 42. Os israelitas são escravos do Senhor, Deus, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Versículo 43. Portanto, não o trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Versículo 44. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Versículo 45. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos. Versículo 46. E os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Versículo 47. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Versículo 48. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, versículo 49. Um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Versículo 50. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Versículo 51. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Versículo 52. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. Versículo 53. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono trate com crueldade. Versículo 54. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação ele e os seus filhos ficarão livres. Versículo 55. Pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Aleluia. Aqueles que Deus tirou do Egito são escravos dele, os israelitas. E aqueles que servem a Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus, aqueles que o obedecem, também são dele. São escravos dele.
trabalhadores dele. Como ele mesmo falou, já não chamo mais de escravos. Já não chamo mais, chamo de amigo. Agora, vamos ler agora o capítulo 26. O capítulo 26. Vamos lá. Obediência e bênçãos. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, versículo 24. E no mesmo Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e versículo 14. Capítulo 26 agora, de Levítico. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figura gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Deus não habita nessas estátuas. Deus habita em nós que o adoramos e o obedecemos. Esses são os templos qual Deus, repito, não habita. Que muitos não sabem interpretar a Bíblia para falar para as pessoas entenderem e compreenderem. Versículo 2: guardem o sabá, que é o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Versículo 3: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno. Versículo 4: eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. Mas isso só se vocês obedecerem. Se nós obedecermos, teremos de Deus bênção. Bênção. Milagres de Deus acontecem em nossas vidas se nós obedecemos. Versículo 5: as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos. Mas isso só se vocês me obedecerem. Obedecerem aos às minhas leis e os meus mandamentos. Assim disse Deus, o Senhor. E vocês viverão em segurança na sua terra. Versículo 6. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Versículo 7. Vocês vencerão os seus inimigos. Versículo 7. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. Versículo 8. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Versículo 9. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. Versículo 10. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho, para terem lugar onde guardar o novo trigo. Aleluia, glória. Versículo 11. Morarei no meio de vocês. Olha o que é que Deus diz. Olha o que é que Deus fala. Olha o que é que Deus fala. Ainda muitos dizem que Deus não... gravam vídeo dizendo que Deus não habita. São mentirosos. Vocês já leram esse versículo? Leram ainda não, né? Porque vocês passam por cima. Se leram, passa por cima, não fala para o povo. Para o povo entender e compreender melhor. Olhem só, meus seguidores do canal do YouTube. E todos vocês espectadores. Olhem só, no versículo 11.
que é que Deus fala? Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. E agora? O que é que vocês dizem aí agora? Vamos para frente mais que vocês vão ver todas as verdades da Bíblia Sagrada que eles não sabem nem explicar. Eles não entendem e nem sabem explicar, porque não entendem, não compreendem que Deus habita. Versículo 12. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Desobediência e castigos. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 e 68. Versículo 14 de Levítico agora. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, versículo 15, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, versículo 17, versículo 16, então eu os castigarei, mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquece o corpo de vocês. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos de vocês é que comerão as colheitas de vocês, se vocês não me obedecerem. Versículo 17. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Versículo 18. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, nem mesmo assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Versículo 19. Acabarei com o seu poder, de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva, e o chão ficará duro como ferro. Versículo 20. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas, e as árvores não darão frutas. Versículo 21. E assim ainda, assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior do que esses. Versículo 22. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarão com o seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. Versículo 23. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, versículo 24, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Versículo 25. Ordenarei que povos inimigos de vocês os ataquem e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados
por doenças graves, e os inimigos os prenderão. Versículo 26. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. Versículo 27. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, versículo 28, cheio de ira, eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes mais pior do que esses. Versículo 29. Haverá tanta falta de comida que vocês deverão versículo 29. Haverá tanta fome, tanta falta de comida que vocês devorarão os seus próprios filhos. Versículo 30. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Versículo 31. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos. E, olha aí os templos, entendeu agora? Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecerem. Versículo 32. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que viverem morar nela ficarão espantados. Versículo 33. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Versículo 34. Assim, a terra terá os seus anos de descanso, enquanto estiver sem moradores, e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso. Versículo 35. Pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Versículo 36. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles, e cairão sem que ninguém os persiga. Versículo 37. Uns cairão em cima dos outros, como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto, e quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Versículo 38. Vocês morrerão em terras estrangeiras, e ali serão sepultados. Versículo 39. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Versículo 40. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e
também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens. Versículo 41. Fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhassem pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, versículo 42, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaque e com Abraão. E lembrarei também da terra prometida. Versículo 43. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terra estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso, pagarão pelos seus pecados. Versículo 44. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Versículo 45. Repito, versículo 45. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder. As outras nações, eu sou Deus, o Senhor. Versículo 46. São estes os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no monte Sinai. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos. Aleluia. Tá vendo, seguidores, meus seguidores do canal do YouTube? As leis e os mandamentos que Deus deu a Moisés foi a obediência às leis dele, o temor e a fidelidade. Se não tiver obediência, temor e fidelidade a ele, não são filhos dele. São desobedientes. Agora vamos para o capítulo 27. Peço a vocês mais uma vez que fiquem espertos e atentos. Entendam e compreendam muito melhor. E assistam todos os vídeos que eu estou postando no canal do YouTube para que vocês entendam e compreendam que o Evangelho não é como esses falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres aí estão falando. Não é do jeito deles. Eles têm que obedecer a Deus, obedecer para que sejam filhos de Deus e tenham vida em Jesus Cristo. Pessoas e coisas dedicadas a Deus. Olha, pessoas e coisas dedicadas a Deus. Quem se dedica a Deus são fiéis e obedientes. Ouçam só, capítulo 27, como tenho falado. Não tem versículo primeiro, tem versículo 2 em diante, mas começa do versículo 20, do capítulo 27. A palavra começa do capítulo 27. A mensagem. O Senhor Deus deu a Moisés, versículo 2, as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo. Versículo 3. De acordo com a tabela oficial, os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata. Aí ficará livre do compromisso com Deus. Ficará livre.
Mas se não tiver essas 50 barras de prata para pagar, ainda é escravo de Deus e desobediente. Versículo 4. E as mulheres da mesma idade pagarão 30 barras de prata para poder ser livre. Enquanto não pagar nada, ainda é escravo de Deus desobediente. Ainda é escrava de Deus desobediente. Escrava e escravos desobedientes. Melhor dizer assim, filhos e filhas desobedientes de Deus. Filhas e filhos de Deus desobedientes. Versículo 5. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata. E as jovens pagarão 10 barras de prata. Versículo 6. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata. E as meninas pagarão 3 barras de prata. Versículo 7. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata. E as mulheres pagarão 10 barras de prata. Versículo 8. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Versículo 9. Quando alguém prometer a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado. Versículo 10. E não poderá ser trocado por outro animal, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Versículo 11. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono o levará ao sacerdote. Versículo 12. Para que ele veja quanto vale, o sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Versículo 13. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais 1/5. Versículo 14. Versículo 14. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, ou glória, quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote, fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Versículo 15. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais 1/5. Versículo 16. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do pai ou o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Versículo 17. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Versículo 18. Mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação. E sim, o preço será mais baixo. Versículo 19. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais 1/5. Versículo 20. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. Versículo 21. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor.
é um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Versículo 22. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, versículo 23, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. Versículo 24. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Versículo 25. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial, a barra padrão. O ciclo vale 20 gerais. Versículo 26. A primeira cria das vacas ou ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a ele. Versículo 27. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo, deverá ser pago o preço da tabela. Mais um quinto, se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Versículo 28. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço de Deus, o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Versículo 29. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. Versículo 30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Versículo 31. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado, mais um quinto. Versículo 32. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertence ao Senhor. Versículo 33. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderá ser comprados de novo. Versículo 34. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel obedecer. Para o povo de Israel obedecer. E agora, meus seguidores do canal do YouTube, vocês viram que a Bíblia se falou de obediência. Está se falando de obediência. Vocês escolham o que vocês querem. Obedecer ou desobedecer às leis e os mandamentos de Deus. A escolha é de vocês. Mas mesmo assim eu peço a Deus que os perdoe e tenha misericórdia de cada um daqueles qual querem ser desobedientes a Ele, que desobedecem a Ele. Agora eu também peço a vocês que não vão também na influência de muitos falsos mestres, muitos falsos líderes, não vão, saiam fora, corram de perto dessas pessoas, porque vocês estão vendo agora que Deus está falando para Moisés, falar para o povo que o obedeçam às suas leis e os seus mandamentos. Vocês veem que é melhor obedecer
do que desobedecer. E agora eu peço a vocês que amanhã estejam prontos para ouvir e entender e compreender o livro de Números amanhã. É o 4º livro da Bíblia Sagrada que agora eu vou ler amanhã, pela madrugada. Que a paz do Messias chamado Cristo esteja com todos vocês, meus seguidores do canal do YouTube e todos os espectadores. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém.